Bem, amigos da Samurai do Cop, estamos ao vivo em definitivo para curtirmos em todas as suas emoções o que essa Copa está mostrando em termos de comunicação e como a Cazé TV está destronando a Globo. Essa semana eu vou falar sobre isso, né? Nossa semana começa na quinta-feira dessa semana, né? Mas enfim, eu vou falar até semana que vem, sobre esse fenômeno que tem, assim, esse fenômeno já existia desde, vamos dizer, das redes sociais, do começo das redes sociais, lá nos idos de 2008, 2007, 2005, quando as redes sociais começaram a ficar mais claras na nossa vida, porém, isso teve um boom na pandemia, né? E essa Copa está demonstrando algo muito claro. O jogo mudou e agora a antiga maneira de comunicar está indo embora, está saindo fora. Agora nós temos uma outra maneira de comunicar, um outro mundo na área da comunicação. Né? E quem sou eu? Eu sou o Vitor, Samurai do Cop. Eu já vendi mais de R$500 mil com meus anúncios para os meus clientes. Né? Sou católico, pai atípico e aluno do professor Olavo de Carvalho. Estou tentando entender nesse novo mundo de rede social, de né, de YouTube, as coisas mudando para a TV indo para o YouTube, o rádio, como é que isso vai impactar na minha vida, na sua vida e na vida, principalmente na questão dos nossos negócios. Bom, o fato é o seguinte, gente, a Globo, né, ela foi destronada. A Globo, que era a grande vedete do Brasil, a Globo que era quem mandava no Brasil, mandava e desmandava, desde os 1960, né, 66, quando o Roberto Marinho começa a Globo, ele destrona a TV Tupi, que era a grande TV da época, né, e aí começa o seu monopólio da comunicação, e a Globo virou, o que a Globo falava era verdade, e ninguém discutia isso, até porque não existia uma outra fonte de informação tão grande quanto a Globo, a Rede Globo de televisão. E rádio também, as rádios Globo espalhadas pelo mundo inteiro aí, né, pelo Brasil inteiro. Eu já ouvi muito futebol na Rede Globo. Aliás, o dia que eu me tornei São Paulino foi uma transmissão da Rádio Globo, do Osmar Santos, São Paulo 3, Corinthians 0, 3 gols do Raí. Enfim, mas isso é uma outra história. O que eu quero dizer é o seguinte, a Globo, que era quem mandava, a Globo que elegia os presidentes, a Globo que demolia os presidentes, né, na questão da seleção brasileira, a Globo também tinha uma influência muito grande, era quem mandava no calendário brasileiro do futebol, né, a CBF meio que atacava, na verdade não é que acatava, né, eles trabalhavam juntos, aí tinha uns horários, né, meio malucos, tipo 9 horas da noite da quarta-feira, 9h30, né, aquele horário bagunçado, né, quem já foi estádio, né, principalmente aqui em São Paulo, e bem como é que era trabalhar na quinta-feira, ou estudar, né? Já tinha as duas experiências. Mas assim, então a Globo mandava no Brasil, porque ela era basicamente a única fonte de informação. Só que com a internet, né? Agora com a IA, mas com a internet, né? No final dos anos 90, começo dos anos 2000, depois com as redes sociais, ali no começo dos anos 2000, segunda metade da década de 2000, né? Na primeira década desse século, começou-se a descentralização de tudo. Então, hoje você não precisa mais ter uma TV. Por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo, você está assistindo, porque nós temos um meio de comunicação que não depende mais de ter uma concessão de TV, uma concessão de rádio, eu escrever num jornal e você comprar na banca, né, ou uma revista. Agora eu posso simplesmente fazer o vídeo, postar no YouTube, passar nas minhas redes sociais, e aí você, através do algoritmo, recebe esse conteúdo. Ou se você se inscreve, por exemplo, na minha newsletter lá no Substack, você também recebe, né, escrito, esse conteúdo, né, de maneira direta, intermediário. Obviamente tem as redes sociais, tem a questão dos algoritmos, só que eu não pago nada para postar lá dentro, você também não paga nada para você postar. E você pode comentar, você pode falar comigo diretamente, via DM, agora o YouTube tá com esse negócio de via DM, que eu não entendi muito bem, mas enfim, é um negócio novo também, mas enfim, a comunicação virou plural, a comunicação não é mais um canal, uma empresa, uma pessoa, né, falando, a comunicação virou plural. E nisso entra a Cazé TV. Por isso que a Cazé TV
né, que começou lá com o Casemiro, né, no seu quartinho lá na casa da sua mãe, né, negócio simples, né, eu lembro do Casemiro no De Sola, também fazendo react de lancheira, né, da Thalita Campedelli. Na verdade, foi mais engraçado que quem começou a assistir o Casemiro foi mais a minha esposa do que eu, né, por causa da lancheira da Thalita Campedelli, que fala assim, pô, Calita, põe um suco pra esse menino aí, pô. Põe um capo aí pra esse menino e tal. Era bem engraçado, né? O Casemiro sempre foi uma pessoa engraçada, extrovertida e tal. Ele começou ali a angariar fãs, né? E aí depois com a Live Mode, na época da pandemia, né? Quando o futebol começou a fazer essa transferência da TV pro YouTube, as transmissões, né? Ele aproveitou essa janela com a Live Mode e começou a transmitir alguns jogos do Carioca, começou a transmitir Copa do Nordeste, e foi angariando até que começou a transmitir as Olimpíadas em 2021, as Olimpíadas de Tóquio, transmitiu boa parte da Copa de 2022 do Catar, né? Eu, por exemplo, acho que assisti todos os jogos do Brasil naquela época lá na Casa TV, eu não lembro de ter assistido na Globo algum. No final das contas, o Casemiro conseguiu, a Casa TV, né, conseguiu um contrato com a FIFA para transmitir todos os 104 jogos dessa Copa de 2026, em detrimento à Globo, que só tem metade, só tem 55 jogos. É claro que a Globo tem jogos do Brasil e tal, a SBT também. Isso fez com que a atenção se fragmentasse. Na verdade, sim, a atenção já estava fragmentada, e aí isso expôs de uma maneira muito clara. Uma coisa que é importante, por que é importante a Copa do Mundo? Para a gente falar sobre isso. É que a Copa do Mundo ainda talvez seja o único evento mundial que todo mundo realmente para assistir. Porque, assim, antigamente, né, no Brasil acontecia muito isso. Tipo assim, para quem é dos anos 90, para quem viveu a infância e adolescência dos anos 90, como eu, né, o pessoal dos anos 80, o pessoal dos anos 70, vai lembrar de, tipo assim, a gente curtia as mesmas bandas, a gente curtia as mesmas novelas e séries, a gente curtia os mesmos filmes, porque era o que passava na TV, basicamente. A gente não tinha Netflix, a gente não tinha YouTube, a gente não tinha nada disso. Não tinha rede social, não tinha influencer, enfim, outros canais para a gente assistir. A gente tinha que assistir as mesmas coisas, basicamente. Então, havia algumas tribos, né? Por exemplo, tinha a tribo do punk rock que eu participei, algo mais alternativo, né? A gente ia ali na Galeria Pajé para comprar CD, conversar, comprar camiseta, os caramba. Só que era algo muito esporádico, né? Por exemplo, um cara do Nordeste não tinha um acesso tão grande a isso quanto um cara que estava em São Paulo. Tinha algumas coisas, tipo assim, você tinha TV Cultura, você tinha MTV, algumas coisas mais nichadas, mas era algo esporádico, né? Agora, com as redes sociais, não, você segue quem você gosta, os assuntos que você gosta, e agora com o interesse mídia, né? Agora a mídia de interesse, agora não é nem questão mais de seguir uma pessoa, ou seguir uma empresa, ou seguir um criador de conteúdo, é aquele interesse, estou interessado em beisebol, estou interessado em Copa do Mundo, né? Estou interessado em novela, estou interessado em série e tal. Há uma diversificação muito grande, né, da atenção. Só que a Copa do Mundo ainda é o evento que junta todo mundo. Né? Aqui no Brasil, no começo o pessoal estava meio desanimado. Tem um dado da Folha, né, 56% da população brasileira não estava afim de assistir os jogos. Mas aquele negócio, né? Também a Folha data Folha é complicado. O que eu quero dizer é que, no final das contas, quando você vai ver os ratings, né, você vê a Globo, né, dando 30 pontos, tá certo que é a menor visualização desde 94, o menor ponto de Ibope, porém, a Casa TV já bateu o recorde ontem, né, no Brasil e Escócia, 18 milhões de pessoas assistindo ao vivo uma transmissão no YouTube, isso é um recorde mundial. Né, é um recorde que vai longe, né? Então, e uma coisa importante, não é só brasileiro que está assistindo Casé TV, tem muitos estrangeiros falando, né, até elogiando, falando assim, tô assistindo a Copa do Mundo pela Casa TV por VPN, né? Porque aqui no meu país é TV fechada, nem todos os jogos são transmitidos e tal. E muitos estão falando, estou assistindo aqui do Marrocos, aqui da Arábia, aqui sei lá da onde,
por VPN assistindo a Cazé TV no YouTube. Então, é um fenômeno que, além quebrar um monopólio de comunicação, ela está indo para outros países sem ela precisar ter direitos para transmitir lá, sem ela precisar, sei lá, né, entrar em contato com a Televi, né, e para transmitir para o México. Não, você coloca no YouTube lá, o mexicano, o ticano que quer assistir no YouTube, ele pega um VPN, o IP do Brasil, tá lá, tá assistindo lá a Cazé TV na sua televisão, no seu celular, no seu computador. Então, assim, porque a comunicação, ela mudou muito. A internet, ela trouxe essa diversificação. Né? E a IA também está cada vez mais. Então, esse negócio está ficando muito mais personalista do que vindo de cima para baixo, do que falando assim, ó, você vai assistir o que eu estou colocando aqui na grade e não tem mais o que fazer. Não é mais isso. Ou a minha opinião vai prevalecer e você vai achar que todo mundo pensa da mesma forma que eu estou falando. A verdade é o que eu estou falando e acabou. Não, hoje você vem na internet, né, já comentei aqui nos outros vídeos, na questão da convocação do Neymar, todo mundo falando, não, porque o Neymar, o Brasil não quer o Neymar na Copa, não sei o quê, Acontece a convocação, né, a CBF daquele show, e você vê milhares de vídeos de, cara, contextos sociais, tipos de pessoas, local do Brasil, né, de nichos, né, tipo assim, totalmente diferentes, você vê milhares de vídeos em comemorações pela convocação do Neymar. A convocação, não foi nenhum jogo, não foi nenhum gol, né, não tem, né, quem tava no estádio, né, quem viu pela TV, ou quem viu pela Cazé TV, quem viu, enfim, quem viu a transmissão, também percebeu quando o Neymar é chamado para se aquecer, o estádio vem abaixo, parecia que foi o gol do Brasil, né, então assim, hoje em dia você não tem mais um monopólio da informação, né, e a Globo percebeu isso, que a Globo está começando a mexer os pauzinhos, eu vou falar disso nos outros dias dos outros vídeos, né? Mas o que é importante qual lição que a gente pode tirar disso daqui? O jogo mudou e agora a comunicação está cada vez mais fragmentada. E isso é importante porque o seu assunto, por mais nichado que seja, ele pode ser explorado, ele pode ser vendido, você pode criar algo, você não precisa falar com todo mundo, você precisa falar só com as pessoas certas. Bom, e eu posso te ajudar com isso, mas não é o que eu quero falar, não é isso, eu quero só explorar o assunto, né? Então amanhã nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Eu gostaria de saber o que você acha, né? Coloque seu comentário aqui embaixo, vamos discutir esse assunto, né? Já curte, dá um like nesse vídeo e compartilha com quem quer entender esse fenômeno da Cazé TV que vamos falar essa semana inteira. Gente, muito obrigado. Fui!